Em 1979, a indústria da música exigia obediência. Rádio era a máquina de controle. Gravadoras mandavam. Artistas obedeciam ou desapareciam. Mas 12 histórias definem Sean diferente. Um homem dormiu em pisos de estúdio e criou o riff mais pesado da década. Uma mulher tentou suicídio num motel de Viena e voltou como rainha eletrônica. Um grupo de irmãos comeu pão e mortadela por 10 anos até conseguir tocar em sua própria língua musical. Todos compartilhavam a verdade. Sucesso sabe melhor quando você passou anos comendo pó para chegar lá. Nenhum deles aceitou a forma que queriam dar, nenhum deles desistiu, nenhum deles se dobrou. Isto é o que acontece quando garra encontra oportunidade. A posição 12 pertence a Rufus em 1979, Body Hit. Entre 1970 e 1973, o grupo mudou de nome 3 vezes. Sobreviviam com $3 por dia. A indústria os via como rock branco genérico. Chaka Khan entrou e tudo mudou. Sua voz exigiu respeito, exigiu funk. Quincy Jones produziu o álbum Master Jam em 1979 no Westlake. Usaram o console Harrison 3232. Era um risco. Precisavam provar que sobreviviam sem os músicos que saíram. A pressão para virar disco era brutal. 10 anos de caos interno. 10 anos de gente saindo e entrando. Aí veio o ouro. O álbum foi certificado ouro em 1979. Aquele som sincopado que fizeram permanece vivo. Artistas como Janelle Monáe copiam aquela recusa em aceitar o digital limpos. Eles queriam máquinas que respirassem. Em 1979, Earth, Wind Fire lançou Boogie Wonderland na posição 11. Maurice White começou tudo em 1969. Seu primeiro grupo desabou. Warner Brothers o rejeitou. Ele vivia num apartamento apertado em Los Angeles. Ninguém acreditava que funk espiritual com 9 músicos podia vender. Chamavam de esotérico demais. Em 1979, no Air Studios em Hollywood, White arriscou tudo. Convidou Ali Willis e David Foster. Os puristas do R&B reclamaram, mas funcionou. Conseguiu a primeira e única indicação ao Grammy da banda. "20 anos de estrada, 100 shows por ano, poeira de tudo quanto é lugar." O álbum I Am chegou ao ouro duplo. Aquele ritmo de 126 batidas por minuto virou padrão. Bruno Mars usa, Daft Punk copia. Aquela velocidade alegre que custou sangue agora é DNA. Nile Rodgers e Bernard Edwards viveram a posição 10 em 1979.
My Forbidden Lover, do Chic. De 1970 a 1976 foram rejeitados. 6 anos. Tocavam como The Big Apple Band em bares de $10. Dormiam em kitnets, cobriam hits. Suas composições sofisticadas, toda gravadora dizia não. Muito cerebral para artistas negros, falavam. Em 1979, no Power Station Studio A, Rodgers pegou sua Stratocaster de 1959, executou riffs em modo menor. 16 notas por batida, desafiava o disco simplista. Atlantic Records queria que repetisse Le Freak. Ele se recusou. A faixa subiu para 33 no Hot 100, 4 sucessos de ouro ou platina em 1979. Aquele som preciso que Rodgers criou virou referência. Daft Punk o procurou especificamente. Queriam aquela técnica de 1979. Robin Scott na posição 9. 1979 Pop Music. 10 anos de silêncio. Seu álbum de 1969 não levou a nada. Ficou entre Paris e Londres. Criava sintetizadores que ninguém queria. A indústria o ignorava. Achavam que pop eletrônico não vendia. Em 1978, no Mountain Studios em Montreux, Scott apostou tudo. Trabalhou com poucos músicos. Wally badarou no teclado, mantinha os custos baixos porque o dinheiro tinha acabado. Seu conceito, Nova York, Londres, Paris, Munique. MCA Records não acreditava, mas Scott insistiu. Era sua última chance. Saiu do estúdio para o palco. No dia 3 de novembro de 1979, chegou ao número 1. $5 milhões de cópias, 10 anos de rejeição, uma canção, aquela letra cínica e fragmentada virou Bíblia. Artistas como Gorillaz e James Murphy espelham aquela atitude de outsider. Michael Jackson na posição 8, 1979, I Can't Help It. Entre 1972 e 1975, lançou 4 discos solo. Cada um pior que o anterior. O último caiu no 101, Criança Estrela presa na máquina Motown. Queriam que cantasse como menino. Ele queria ser homem. Em 4 de dezembro de 1978, Stevie Wonder entrou no Alan Zant's Recording. Entregou a composição. Pessoalmente, era complexa, jazz, harmônicas sofisticadas. Jackson precisava provar a Quincy Jones que era capaz. Que podia navegar aquela música adulta, que tinha agência. Naquelas sessões, Jackson criou uma técnica, aquele suspiro quebrado. Aquele soluço vocal que parecia vulnerável. 9 vezes platina. Aquele álbum Off the Wall validou tudo. Cantores de neo soul
hoje copiam aquele suspiro, aquela respiração que diz: isto é real. Rick James na posição 7.981, Super Freak, 13 anos de exílio, de 1964 a 1977, tudo deu errado. Deserção da Marinha, sua banda desabou, Motown guardou suas gravações, forçaram-no a compor para outros. Dívidas, dormiu em pisos de estúdio em 21 de janeiro de 1981, no Record Plant em Sausalito. James usou um sintetizador Roland Jupiter 8 customizado. Criou aquele riff no último minuto, era um risco. Gastou o que sobrava do orçamento. Punk funk, agressivo, críticos diziam que era forte demais para a rádio RB. Ele não ligou. Platina tripla, 70 semanas nas paradas. O homem que dormiu no chão ganhou. Aquele baixo pesado que James defendeu virou padrão no trap de Atlanta. Produtores modernos replicam aquela atitude bruta. Na posição 6, 1979, Camille com On The One. Larry Blackmon de 1974 a 1978 navegou caos financeiro. Três álbuns, 2 selos, sempre rejeitado como ato regional. Mantinha 13 músicos numa corda bamba. Em 1979, no Sigma Sound Studios em Filadélfia, Blackmon fez algo radical. Tirou tudo da faixa. Deixou apenas baixo e caixa. Uma bolsa só, agressiva, era risco, podia afastar charrade o disco, né? Mas funcionou. Criou o som Camel, ficou no top 10 RB. Abriu caminho para Word Up em 1986. Platina múltipla. Blackmon nunca abriu mão da estrutura de banda, 13 pessoas, comunidade. Hoje, Childish Gambino copia aquela produção minimalista e pesada, aquela frequência de garra que Blackmon estabeleceu. Donna Summer na posição 5.979, Sunset People, de 1968 a 1974, exílio na Alemanha. Teatro musical, gravações de sessão, dívidas, depressão paralisante. Em Viena, no hotel, tentou acabar com tudo. A indústria a viu como cantora de demo, sem futuro. Em 1979, no Musicland Studios em Munique, Giorgio Moroder e Pete Bellotti tomaram um risco. Usaram o Roland MC8 Microcomposer, máquina que exigia entrada manual de números, exaustão, neon. Realidade do Sunset Strip. Summer se recusava a ser fantoche disco. Queria ser artista. Platina quádrupla. Primeira artista a chegar ao número 1 no Billboard 200 3 vezes num ano. Sua voz técnica venceu. Robin espelha aquela fusão, precisão eletrônica, fadiga vivida, aquela mistura que Summer criou.
Os Jacksons na posição 4, 1978, Destiny. De 1976 a 1977, queda de 50%. Dois álbuns pela Philadelphia International, nenhum top 10. Produtores externos os controlavam. Michael Jackson queria sair. Quase saiu. Em 14 de junho de 1978, no Dawnbreaker Studios, os irmãos usaram a cláusula de autonomia criativa pela primeira vez. Gravaram Shake Your Body, Down to the Ground. Era do tudo ou nada, fracasso significava aposentadoria precoce. Platina dupla. Michael provou seu valor como compositor. 7 anos lutando, finalmente reconhecimento, criou o padrão. Polímatas como Bruno Mars copiam aquela autonomia total, controle do estúdio, recusa de tendências mandadas por gravadora, aquela independência que Michael conquistou. The Gap Band na posição 3, 1979, The Boys Are Back in Town. Os irmãos Wilson de 1967 a 1978, invisibilidade comercial. 10 anos, 3 selos diferentes, comiam pão e mortadela barata. A indústria queria que copiassem Ohio Players. Charlie Wilson tinha orgulho, queria funk de Tulsa. Em 1978, Lonnie Simmons, da Total Experience Records, apostou sua reputação. Contratou o grupo. 1979 em Los Angeles. Os irmãos canalizaram 10 anos de frustração. Braço agressivo, pressão, era a última chance. Ficaram no top 10 RB, caminho para platina múltipla. Charlie chamou de vitória espiritual. Aquela recusa em diluir a identidade sonora? Bruno Mars replica. Funk revivalistas modernos copiam. Aquela teimosia que os Wilson mantiveram viva. Slav na posição 2, 1979, Just a Touch of Love. De 1977 a 1978, queda comercial. « 24 meses, 10 músicos, gravadora queria disco polido, ameaçava apagar o funk cru de Ohio. Steve Arrington saiu da bateria, entrou no vocal, risco, precisavam provar que não era um sucesso de uma música só. Em 1979, no Atlantic Studios, Arrington tomou o microfone, ouro, número 3 no R e B. Turnês brutais, anos na estrada, aquele baixo pesado que Arrington e a banda criaram. Produtores como Snoop Dogg e Dem Funk replicam. Autoridade física, recusa em trocar a garra por rádio amigável. Aquela frequência que Slave estabeleceu permanece padrão. Prince na posição 1, 1979, I Wanna Be Your Lover. De 1976 a 1977, instabilidade extrema. $5 por dia. Estúdios improvisados em Minneapolis. Recusou selos locais que queriam o crédito produzido por.
escolheu pobreza ao invés de perder a autonomia. Em 27 de outubro de 1979, lançou a canção. Saiu de 1 milhão em dívidas para sucesso comercial. Tocou 7 instrumentos, provou seu valor sozinho. Warner Brothers duvidava, seu primeiro disco tinha fracassado, platina dupla, 16 semanas nas paradas. Aquele trabalho obsessivo? Tyler, The Creator, cita como padrão: produção independente, controle total. A vitória de Prince vive numa cicatriz. 1979, palco dos Rolling Stones, vaiado. Rejeição que se tornou armadura de precisão técnica.